Lucinerds! Como de costume, a nossa Lucy Live no dia de domingo. Cultura pop. Exato, aí a gente pensou, é o carro-chefe, né? Exato. O Homem-Formiga e a Vespa vão estrear agora. Sim. Né? Quinta-feira. Alguns já assistiram, né? Sala de imprensa. Sim, exatamente. Já tem umas críticas que estão vindo boas, aí positivas. Sim. Não é? A gente está na expectativa, logo vamos assistir. Mas aí a gente pensou, poxa, já que a Lucy Nerd chegou depois do lançamento do primeiro filme, por que não fazer um retrospecto? E aí vamos falar um pouquinho de quem é o Homem-Formiga de verdade nos quadrinhos. Não é? Até porque precisa de uma certa contextualização, vamos colocar assim. Porque o personagem é dos anos 60, então de lá pra cá muita coisa aconteceu. Sim. E fora isso, ele ainda tem a questão que algumas coisas nos quadrinhos e nos filmes são bem diferentes. Isso, né? E não é pouco mídias, não, é muito diferente. As duas mídias, elas são bem Exatamente. diferentes. Mas vamos lá. Certo. Origem. Ele começou em Tales to Astonish. Isso. Na década de 60, acho que foi número 27. Não 27. Era um herói? Não, era apenas um cientista conduzindo um experimento. Criação de quem? Stan Lee Jack Kirby. Eu não lembro o terceiro. Tem um terceiro, Larry Lurben, alguma coisa assim. Pô, tem um terceiro. Mas era a criação dessas três pessoas. Isso. Duas das quais, uma das mais importantes das histórias em quadrinhos. Sim. Né? Então, o Stan Lee, que é o cara da Marvel, exato. Metade das criações é dele, a outra metade é do próprio Jack Kirby. Exato, e o Jack Kirby, poxa, tem uma responsabilidade muito grande também. E aí surge esse doutor Henry Pym, né? O Hank Pym, Hank, entre aspas, Pym. Ele fez uma fórmula, né? Não era exatamente o conceito de partículas. Não, ainda não era. Ele tinha feito uma fórmula que permitia que ele reduzisse de tamanho. Então aí ele faz essa fórmula e na prática o título da aventura, se não me engano, foi O Homem no Formigueiro. Exatamente, porque a história é uma história. Quem assistiu nos anos 80, nós assistimos, mas tá meio datado para as pessoas de hoje. Querida Encolher as Crianças. Querida Encolher as Crianças, que é uma aventura justamente de uma família que é encolhida, né? E aí eles têm que simplesmente atravessar o jardim. O simples jardim, mas eles enfrentam pra quem tá numa série de perigos, inclusive lá eles montam uma formiga. Sim, de fato. Eles usam a formiga. O Rick Moranis, né? Rick Moranis. Usam a formiga como transporte. Isso, então fica aí uma indicação paralela. Querida Encolher as Crianças. E o filme é posterior, né? A aventura é mais ou menos nessa linha. Ele se encolhe e vai parar no formigueiro e ele tem que fugir desse formigueiro. Exatamente. É uma história aparentemente banal. Banal, mas aí veja que, surpreendentemente, na Tales to Astonish número 35, ele volta. Por quê? Aí tem um contexto. Não era numa época ainda de pouco controle, digamos assim, sobre a questão das vendas das produções. Sim. E nos anos 60, os quadrinhos mesmo que começam a tomar força de super-heróis, começa a tomar força novamente. E aí quando os números chegam pra ninguém menos do que o Stan Lee, ele percebendo ali que, o quadrinho tá na moda, beleza, super-herói, quadrinho de super-herói. Isso. Vamos lançar o quê? Eles estavam precisando de criações e ele vou pegar esse personagem aqui que vendeu bem naquela história e vamos tentar adaptar. Vou transformar ele num super-herói. E aí ele volta já trajando realmente, né? O traje de Homem-Formiga. O vermelho, o icônico, né? Pela qual ele ficou famoso. Exato. Uma coisa que no filme não fica tão característico, não? Porque tem muito elemento preto, cinza, né? Então não fica tão característico. E a Janet Van Dyne, ela vem aparecer acho que na 44, né? Na Tales to Astonish número 44. Que a Janet Van Dyne, nos quadrinhos, inclusive a gente já sabe que ela vai aparecer, né? Que é a Michelle Pfeiffer que vai fazer ela, que é justamente a mulher do Hank Pym. Aqui lá no primeiro filme ele faz referência de que ela tinha encolhido sem limites e se perdeu. Se perdeu no mundo quântico. Exatamente. Algo que acontece semelhante também nos quadrinhos. Sim, né? sim. Eles eventualmente têm aventuras no mundo quântico. Exatamente. Qual era a pegada? A questão é que o Hank Pym, eu não vou saber dizer muito das histórias dos anos 60, mas nos anos 80 ele entra numas histórias bem de clima
como eu vou dizer, pesado, Sim. meio que, né, exploram esse lado psicológico dele. Porque ele entra numa noia pesada, ele surta por 2 vezes, né? Que é algo que é explorado no filme. No filme coloca que ele usa o capacete para se proteger, porque a partícula PIN deixaria as pessoas paranoicas. Sim. Isso, na verdade, foi uma fase dos anos 70 que foi explorado do herói, que colocava ele como uma pessoa extremamente instável. E ali tem umas histórias pesadas, inclusive envolvendo questões de violência doméstica. Ele batendo na Janet Van Dyne. Entendi. Isso, inclusive, foi incorporado como referência no Supremos. No Supremos ele é uma pessoa, ele chega a atacar inseticida na Vespa, no Supremos. E toma uma surra do Capitão América. Então. Porque o Capitão vai defender a Janet, né? Ele vai e aí dá uma surra. É tipo do Capitão. É. E aí, bom, depois, né, a posteriori, é que ele cria esse capacete, que aí nos quadrinhos realmente era a intenção de se comunicar. Comandar as formigas. Isso. E dele poder se comunicar quando ele está no tamanho diminuto. Porque ele, no quadrinho se preocupou com isso. Quando ele está pequeno, como é que as pessoas ouvem o Homem-Formiga? Então o capacete dava... Ele funcionava como uma espécie... A física... Não me pergunte a física da Marvel, entendeu? Isso aí não dá pra explicar, mas o fato... Porque eles colocam 2 coisas. O capacete permitia ele se comunicar com as pessoas quando ele estava no tamanho diminuto, ou seja, servia como uma espécie de amplificador de voz, e a cabeça dele não explodia com esse tanto de som, e a força dele era proporcional ao tamanho dele adulto. Quando ele ficava no tamanho de formiga, ele tinha a força de um homem normal. Entendi. Né? A força dele não diminuía. Entendi. Inclusive, foi interessante você falar isso, porque ele passa um certo tempo, mas depois, quando ele descobre de fato as partículas PIN, que seriam ali uma categoria de partículas subatômicas que dariam essa capacidade de fazer essa alteração de tamanho. Acho que só ele explora isso nos quadrinhos, pelo menos eu não lembro. A tecnologia é sempre uma tecnologia que só ele tem. Tanto é que o nome ficou partículas PIN. Porque o Hank Pym, ele tem essa pegada, ele é um cientista. Né? Muitas vezes isso é explorado, é sempre mostrado isso. E aí... Só que essas partículas, quando ele caracteriza, a partir delas ele faz 2 soros. Um soro que encolhe e outro soro que agiganta, que cresce. É a fase que ele vira o Goliath, gigante. Né? O homem gigante primeiro. O homem gigante. Isso. Que, por sinal, ele abandona muito cedo, né, de certa forma, a história do Homem-Formiga. Ele passa a ser realmente... Ele larga a história do Homem-Formiga e prefere ficar como Homem Gigante. Isso, particularmente, eu acho que tem uma explicação. Isso não é confirmado, mas particularmente tem uma explicação fora dos quadrinhos. O Jack Kirby sempre reclamou muito do Homem-Formiga. Porque ele disse que odiava fazer aquele desenhozinho pequeno, fazer tudo grande e ter que encaixar ele de uma forma que ele ficasse visível. Então eu acho que foi uma forma de ele falar, encheu, deu. Interessante, curiosidade interessante. O Jack Kirby sempre reclamou. Então o fato é que ele vira, aí ele chega, né? E quando ele tá gigante, ele não controla as formigas. Isso. Então, quando ele tá gigante, a depender da altura, a força dele diminui proporcionalmente. Sim. Né? Ele chegou a 30 metros, se eu não me engano, é o registro mais alto nos quadrinhos, né? 30 metros de altura, em que a força dele diminui muito. Né? E teve um período em que, quando ele crescia muito de tamanho, ele perdia o equilíbrio. É uma forma de limitador, né? Isso. Então, assim, tem essa limitação. Durante um bom tempo, ele ficou limitado a crescer apenas 7 metros. Acima disso, inclusive acima de 7 metros, ele só conseguia ficar 15 minutos. Ainda tem. Isso é meio estranho, porque as partículas PIN, uma coisa que tá no site da Marvel, inclusive dos poderes dele, eles falam que ela não tem duração. Então. Mas no caso, quando ele crescia... ele poderia ficar pequeno para sempre se ele quisesse, ou gigante para sempre então, se ele quisesse. Seria uma questão de instabilidade aí, né? Inclusive no Vingadores A Queda, que nós resenhamos, né? A Janet não volta ao tamanho normal quando ela é... Sim, no quadrinho tem uma hora que ela é ferida e ela fica... Eles têm que tratar ela no tamanho mesmo. Ela pequenininha, exatamente. No tamanho mesmo. E aí é isso. Ele chega Quando ele se junta com a Janet Van Dyne é justamente para tentar vingar o pai. Que, aliás, e aí mais um esclarecimento em relação ao filme, a Vespa
no quadrinho sempre foi e é a Janet. Janet Van Dyne, exatamente. A Hope é uma criação do universo cinematográfico, né, do MCU. Ela existe lá. Exatamente. E aí a Janet Van Dyne acaba que os dois se juntam numa tentativa de vingar a morte do pai dela, que era um cientista também, o Vernon Van Dyne. Que a história dela era a mesma história da primeira esposa do Hank Pym. Sim, a primeira. Era russa, né? Ela tinha sido, os pais tinham sido assassinados também. Isso. Ele se, pega ali, fala, não, pô, a mesma história da minha ex-esposa, vou ajudar ela. Exatamente. E aí a relação começa deles daí. E o Scott Lang onde nessa é que história? ele aparece? Pois é. O Scott Lang, ele realmente... Aí é que eu gostei o filme, ele realmente foi mais... Ele é fiel. Ele foi bastante fiel com a parte do Scott Lang. Porque ele realmente era um técnico, né? Ele tinha um conhecimento de eletrotécnica. Ele tinha um conhecimento muito grande na parte de eletrônica, exatamente. Mas ele não conseguia emprego, não conseguia... trabalhar com essa área de conhecimento que ele tinha, embora ele fosse muito bom. Exatamente. Aí ele se mete numas quebradas erradas da vida. Como ele não conseguia aproveitar o conhecimento dele para o bem, ele começa a aproveitar para o mal, começa a fazer alguns furtos, alguns roubos. E aí ele é preso, de fato. Ele é preso. Paga a pena. Isso. E durante a prisão dele é que a mulher dele se separa. Sai por bom comportamento. Isso. Mas aí, nesse meio tempo, a mulher dele se separa e aí a filhinha dele, a Cassie, né? Ela, eu acho que ela já nasce... Ela tem uma situação congênita, um problema no coração. Isso. Que é o mesmo problema no coração que tem o Darren, que lá no filme é o Jaqueta Amarela. Sim. Na origem dele, os dois tinham problema no coração. O Jaqueta Amarela, inclusive, é uma identidade que o próprio Hank Pym utilizou durante um tempo. E nessa época do Scott Lang, que ele vai se tornar o Homem-Formiga, o Hank Pym estava com o Jaqueta Amarela. É um período justamente de estabilidade dele. Ele estava mudando de personalidades e aí ele assume a personalidade de Jaqueta Amarela. Exato. Inclusive dizendo que matou o Homem-Formiga. Ele fala que matou ele mesmo. Isso. Mas aí o que é interessante é que nos quadrinhos ele bem parecido com o filme, ele observa o roubo, ele sabe que está sendo roubado. Sim, mas ele decide observar. Isso, e aí ele vai como Jaqueta Amarela, pequenininho, e vai observar para que ele iria utilizar aquilo, não é? Aí ele acaba depois fazendo uma proposta, fala, E aí, bom, a história é dos anos 70. Isso. Ele, na verdade, descobre que o Scott Lang tinha roubado a roupa porque o Darren tinha sequestrado o médico que era responsável. Que era que poderia operar a filha dele. Isso. E ele não tinha dinheiro para operar, ele na verdade queria libertar esse médico e pegar esse médico para tentar salvar a filha. Exato. E aí depois disso ele pretendia se entregar e devolver a roupa. Isso. Aí o Hank Pym fala, já não estou usando mesmo esse negócio. Então faz a proposta aí. Use, mas desde que você use para o bem. E aí é quando o Scott Lang tem a redenção dele. Sim. Algo parecido realmente com o que a gente viu no primeiro filme. E aí é que casa também com a questão do filme, porque o Scott Lang, diferente do Hank Pym, que tinha um período meio que de instabilidade, era um cara meio violento no quadrinho, principalmente nessa década de 70, o Scott Lang, ele tem uma personalidade inversa. Ele é um cara meio que... de comédia mesmo, mais tranquilão, bonachão. Isso. Algo que a gente também viu muito bem retratado no filme. No filme, por isso que casa tão bem. E nos quadrinhos isso deu um tom de leveza para as histórias, o que fez com que o personagem fosse bem aceito. Então, basicamente aí. Exato. Temos aí a origem dos dois Homens-Formiga. E aí, o que a gente pode esperar do filme? Bom, a gente já viu que a Janet Van Dyne vai ser resgatada do mundo quântico, né? Que é a Michelle Pfeiffer que vai fazer. As expectativas são grandes para ela no papel. E a teoria é justamente que este mundo quântico está relacionado intimamente com o que será os Vingadores 4. Exatamente. Então vai ser interessante ver a Janet Van Dyne agora no cinema. Sim. Tudo bem que já mais velha, né, do que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos, né? Sim, verdade. Porque ela é sempre... Mas eu confio, eu acredito na Michelle Pfeiffer. Não, vão aparecer alguns elementos que a gente não sabe o que pode ser explorado. Porque a Cassie, pelos trailers, ela já tá mais velha, né? Ela já tá mais adolescente. Essa é a questão. A gente não sabe qual é o período temporal. Não lembro se aparece nos trailers. Mas acho que foi mencionado. Então, né? é isso. Na contratação dos atores, eles pegam... A galera caça nos jornais, tá? Eles estavam pedindo justamente uma adolescente
E tudo leva a crer que era para viver o papel da filha do Scott. Então, e é interessante. 16 anos aproximadamente. E é interessante, se realmente isso se confirmar, porque abre espaço. Os indícios são muito fortes. Porque abre espaço para uma outra heroína que é chamada de Estatura, que é a própria Cassie Lang. Que ela teria acabado ficando exposta às partículas PIN durante tanto tempo por conta do convívio com o pai e tal. Que ela não precisa das partículas. Ela não precisa das partículas, ela consegue aumentar, diminuir, simplesmente com a força dela do pensamento e acabou, porque as partículas PIN já estariam fazendo parte do corpo dela. E na história de lá dos quadrinhos, é interessante porque ela se torna a Estatura justamente inspirada porque o pai morre. Sim. E aí ela usa os poderes e elabora todo um plano para alterar as linhas do tempo e trazer o pai de volta. Exatamente, mexendo com o tempo. E lá ela consegue. Então, há quem diga que a relação com Vingadores 4 pode estar aí para aqueles que acreditam que o Vingadores vai tratar de questões temporais. De tempo. Exato. De questões temporais. Porque realmente ela viaja no tempo para poder fazer todas as modificações cabíveis e necessárias para trazer o pai de volta. Porque o reino quântico, isso já está estabelecido nos quadrinhos e parece que é o conceito que vai ser aproveitado no filme, ele não respeita as regras de tempo nem de espaço. Então, inclusive, isso imunizaria, por exemplo, já você a 2 joias do infinito aí. É verdade. Né? É verdade. Você não é afetado nem pelo tempo, nem pela questão do espaço. É verdade. Veremos. Quem viver verá. 2019 a gente já sabe, eu já vi por uma resenha do Pipoca Nankin, sem revelar da spoiler do filme, que terá 2 cenas pós-crédito. Isso. E segundo eles, a primeira cena pós-crédito é muito relevante para o Vingadores 4. E eles não disseram do que se trata. E eles disseram que a segunda cena é completamente irrelevante. Inclusive falou que é dispensável assistir a cena. Eu lembrei... Capitão América! Exatamente, foi a primeira coisa que eu pensei. Mais uma pegadinha aí. Da Marvel trolando com a galera. Trolando, né? Com aquela expectativa das cenas pós-crédito. Pra quem não sabe, a gente tá falando da cena pós-crédito do Spider-Man Homecoming. Exatamente. Que é o Capitão América falando de quão frustrante pode ser você esperar tanto pra uma coisa e o resultado ser uma coisa pífia, assim. Mas que vale a pena ainda assim esperar. Vale pela piada, mas nossa, enfim. Pois é, a gente agora tem que esperar. Quinta-feira tá chegando, né? E aí vai ter o lançamento. Possivelmente a live da semana que vem, possivelmente vai ser aí nossas impressões relacionadas ao filme. Né? A gente confirma antes, a gente vai agora fazer uma programação para sempre confirmar o que é que a gente vai ter na live, para que vocês possam vir e interagir com a gente, porque a gente faz isso para vocês. Exatamente. Não é? Sabendo o tema, né? Fica mais fácil, as pessoas se preparam. Isso, exatamente. É só, né? Eu acho que é isso. Então, cumprimos o nosso papel. Pronto. Para não perdermos a nossa tradição, nos despedindo aqui, contando a origem de não um, mas 2 Homens-Formigas e ainda uma Vespa no meio, com um filme vindo na quinta-feira. E Youssef, nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com descontrole de tamanho que as partículas PIN possam nos causar, Basílios, caros verdes. Grande abraço, obrigado da live aí. Valeu, Isa. Grande abraço, gente. Até mais, pessoal.